Fala galera, estou aqui de volta. No vídeo de hoje nós vamos ver uma técnica muito divulgada entre os patinadores como uma técnica de iniciante, que eu já vou dizer logo de cara que não é uma técnica de iniciante. Você necessita de um nível intermediário para realizá-la. Essa técnica é o freio em T. Então você que é patinador, que já consegue andar bem, já consegue se equilibrar bem, já consegue frear de alguma forma, sem que você necessite de um obstáculo exterior para frear, tem uma velocidade regular e consegue diminuir, controlar a sua velocidade, então você já pode começar a aprender os passos para aprender o freio em T. Essa é uma técnica, claro, para alguém que iniciou, mas para alguém que já tem algum controle sobre o corpo. Então nós vamos ver todos os passos necessários para você aprender o freio em T. Então vamos lá, eu já vou começar mostrando como que é o freio em T. Repare que a gente fala freio em T, mas o seu pé não está necessariamente formando uma letra T. Seu pé está mais ou menos aqui do lado freando. Ele pode estar aqui perto do outro ou ele pode estar mais distante, mas ele não está necessariamente formando uma letra T. Então, se você tem um objetivo único e exclusivamente de frear, de conseguir parar utilizando esse freio, não precisa se preocupar em formar uma letra T com seus pés. A primeira coisa que eu já posso te liberar é disso. Depois, esse freio, ele não é um freio para iniciante, porque como vocês podem perceber, aqui eu estou na posição de base. Quando eu vou fazer o freio em T, eu tenho que trocar essa base, eu tenho que jogar o peso para cima dessa perna, virar o outro pé, e esse ombro aqui não pode ir para trás, ele tem que ficar para frente. Então normalmente eu vou colocar esse braço oposto ao pé para frente e o outro aqui para estabilizar o movimento. Não é um freio iniciante, porque ele exige, de certa forma, um equilíbrio em uma perna só. E o iniciante não tem equilíbrio em uma perna só. Se você quiser saber qual que é o freio para iniciante, tem esse freio no meu canal, você pode voltar no vídeo, é o freio Delta. Esse é o freio para iniciante, para quem acabou de aprender a patinar. Esse aqui, o que você vai precisar fazer? Aprender a se equilibrar mais em uma perna só. Para isso, existem alguns exercícios que você pode fazer. O primeiro deles é você começar a andar apoiado em uma perna com uma roda só da outra, assim. Aqui eu estou na posição de base, troquei o peso, levantei. Vou fazer já desde aqui do fundo. Saí, peguei embalo, posição de base, apoiei nessa perna, levantei o outro pé. Certo? Esse é o primeiro exercício. Por quê? Você não precisa de um equilíbrio total em uma perna só. Não estou pedindo para você tirar, remover completamente o outro pé do chão. Você ainda tem um certo apoio aqui, mas 90% do seu peso está em cima da perna de apoio. Esse é um exercício. Vou fazer de lado para você ter uma visualização melhor. Peguei embalo, estou na posição de base, troquei o peso, levantei a roda. Eu preciso lembrar que cada pessoa tem o seu lado mais fácil para conseguir fazer. Então, se você vai ter que fazer esses testes e não precisa fazer o freio perfeito para você descobrir qual é o seu melhor pé. Mas você pode fazer o teste, principalmente esse de apoiar uma única roda. Apoia em cima da perna esquerda, apoia só a roda da frente do pé direito, depois você inverte e verifica qual que é mais fácil. Eu primeiramente aprendi a frear com o pé direito.
Geralmente as pessoas tendem a frear com o pé esquerdo porque se apoiam na perna direita, tem a perna direita como perna de base. Mas vamos lá, independente de qual seja o seu lado, você vai ter que testar um e outro, verificar qual que é mais fácil para você. Depois você vai aprender a aprimorar o seu lado dominante e depois você passa para o outro. É importante saber o outro? Senão você vai gastar roda só de um patins toda vez que você usar esse freio. Então é importante você conseguir, além de fazer rodízio, né, você conseguir equilibrar o gasto das rodas para ter um gasto mais otimizado. Mas vamos lá, vamos voltar ao freio. Então o primeiro exercício é esse: posição de base, troquei o peso, apoiei uma roda só. Posição de base, troquei o peso, apoiei uma roda só. Certo? Então vou fazer aqui algumas vezes para vocês verem. Posição de base, troco o peso, apoio uma roda. Posição de base, troco o peso, apoia uma roda. Vamos inverter o lado agora. Posição de base, troco o peso, apoia uma roda. Posição de base, troco o peso e apoia uma roda. Esse pé que levanta aqui com uma roda só, depois você vai começar a colocá-lo mais para trás. Você vai fazer uma posição que a gente costuma chamar de 5 rodas. Como eu já disse antes, muita coisa que a gente aprende no básico é utilizada futuramente. Esta posição de base, desenvolvendo bem o equilíbrio nessa posição de 5 rodas, mais para frente, se for do seu interesse, você vai poder utilizá-la em descidas, para você ter uma melhor otimização na velocidade com que você desce. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, essa posição aqui, esse pé, você vai colocar ele mais para trás, porque é ele que vai virar e vai encostar no chão para frear. Lembra que o ombro vai ter que vir para frente. Então, qual que é a tendência? Quando você coloca esse pé para trás, a tendência é esse ombro vir para trás. Só que se você fizer isso, se você vem e faz o freio em T e coloca o ombro para trás, você sai do eixo. Quem comanda, lembra que quem comanda seu movimento é o seu tronco, não é o seu pé. Então, se você veio aqui, esse braço vai para frente, ao contrário do pé que vai para trás. A partir do momento que você conseguiu levantar uma das rodas, agora o próximo passo é colocar ela para trás. Trocou o peso, levantou a roda, põe ela para trás. Trocou o peso, levantou a roda, põe para trás. Inicialmente, principalmente porque você vai estar devagar, é muito comum que você comece a fazer o freio e ele comece a fazer uma curva. Porque devagar as coisas são mais difíceis no patins, por incrível que pareça. Só que é devagar que a gente aprende a controlar, não tem jeito. Então não se preocupe com essa fase inicial em que você vai começar a frear e vai sentir que o caminho do freio está fazendo uma leve curva. Ele não pode fazer uma curva muito grande, nem pode fazer um giro como eu mostrei para você antes. Mas é comum que no início ele comece a fazer uma curva. O que você pode fazer para compensar isso é o pé quitar o seu apoio. Ao invés de você incliná-lo para o lado de dentro, você inclina para o lado de fora. Ideal é que você deixe ele reto, mas reto é a parte mais difícil de deixar. Se tiver muito difícil de deixar reto, você vai incliná-lo para fora. Como? Base, lembra sempre disso. Entra na base, faz a posição e entra no freio. Eu fiz uma leve curva, meu corpo girou um pouco, mas a mão oposta ao pé de base está na frente, a outra está de lado para dar apoio e o pé de trás foi o que fez o meu freio.
Vou fazer mais rápido e você vai perceber que quando eu faço mais rápido ele sai um pouquinho melhor controlado, porque devagar é difícil. Percebe que mais rápido fica mais fluido o movimento, fica mais fácil de controlar. Só que não começa, você não pode começar já tentando fazê-lo rápido, porque não se aprende nada rápido, não se aprende a dirigir a 100 km por hora. Você precisa começar devagar e gradativamente você vai aumentando a sua velocidade na medida que você se sente confortável e que você controla aquela velocidade, não tem jeito. Então vou mostrar aqui agora todos esses passos na sequência. É importante lembrar que toda vez que você for entrar para fazer o freio, você precisa entrar consciente, você não pode se desesperar. Então você tem que entrar na posição de base para você conseguir ajustar o freio que você quer fazer. Base, controlada, mão para frente, vira o pé. Perceba que eu não fiz esse movimento de levantar a ponta da roda, a roda da ponta, colocá-la para trás e virar. No entanto, no momento que eu virei o meu pé, eu fiz uma troca de peso, desse mesmo jeito. Eu levantei rapidamente o pé pela roda da ponta e virei. Dá para você fazer isso, é isso que você vai fazer quando você pegar a prática. Você não vai pensar tanto no movimento, mas inicialmente você precisa pensar no movimento em cada fase dele para você conseguir realizar ele com tranquilidade. E você vai testá-lo, você vai treiná-lo em lugares assim. Estou numa quadra, né? Um ambiente totalmente controlado, então totalmente fácil de se realizar. Então é isso que você vai fazer, vai treinar em ambientes controlados, vai dominar a técnica em ambientes controlados. Depois, gradativamente, você vai expandindo, você vai para um lugar que seja cimento ou para um lugar que seja asfalto. E por último, se for do seu desejo, você vai usar na rua. Mas você tem que dominar a técnica antes de sair do ambiente controlado, certo? Então eu vou fazer mais uma vez, vou fazer com outro pé agora, para não ficar sempre usando o mesmo pé. E você vai entender o processo gradativo, o processo passo a passo. Vou fazer de uma vez agora. Então eu já entrei embalado, base, mão para frente, mão para o lado, levantei a roda, abaixei e freiei. E repare que o meu pé de apoio está inclinado para fora. Para quê? Para eu não fazer a curva. Quando você está com um certo embalo, você vê que eu não estou extremamente veloz. Quando você está com um certo embalo, você consegue frear melhor, você consegue controlar melhor o movimento. Mas, de novo, isso é gradativo, não precisa se preocupar em fazê-lo tão rápido agora. Se tiver muito difícil de seguir esses passos, começa parado. Se necessário for, faz isso numa grama ou em cima de um pano, em cima de um tapete. Faz a posição de base aqui, levanta uma roda, põe ela para trás e posiciona o pé. Faz isso para o outro lado também. Posição de base, levanta a roda, põe ela para trás e posiciona o pé. Certo? São esses os passos que você vai realizar. Como tudo no patins, tudo é um degrau para o próximo nível. Então, não se preocupe em aprender o passo a passo. Você precisa aprender o passo a passo das coisas porque ele facilita você aprender a próxima técnica. Como tudo na vida, a gente precisa seguir passo por passo, degrau por degrau, para que o próximo nível se torne pelo menos mais acessível. Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse, sobre o freio em T. Então, se você tem interesse em aprendê-lo, treine, desenvolva essas técnicas. Se o vídeo te ajudou, compartilha com mais pessoas, divulga, ajude outra pessoa a aprender, que talvez ela tenha a mesma dúvida ou alguma dúvida diferente que eu tenha respondido nesse vídeo. Vamos aumentar esse pelotão do bem dentro da patinação, onde todo mundo aprende com técnicas, com método, porque tudo fica mais fácil com método. E assim vai ficando tudo mais seguro para todo mundo e mais divertido, porque a patinação, no final das contas, é diversão.
Muito obrigado até aqui. Então curte, comenta e compartilha para divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas dentro da patinação possível e ajudar esse pelotão do bem a crescer. Muito obrigado. Até a próxima.